Há tantos modos de contar uma guerra, todo conflito pode ser encapsulado em apenas um incidente. A raiva de um homem com o comportamento de outro, digamos. Uma guerra inteira, todos os 10 anos, poderia ser condensada assim. Mas essa é a guerra das mulheres, tanto quanto dos homens. E o poeta vai olhar a dor delas. A dor das mulheres que sempre foram relegadas às margens da história, vítimas dos homens, sobreviventes dos homens, escravas dos homens, e contá-la, ou não contará nada. Elas esperaram por muito tempo por sua vez. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Mil Navios para Troia, da Natalie Haynes. Esse romance aqui, que sai pela editora Jangada, é o primeiro livro da autora que eu leio. E esse daqui é um dos muitos que eu tenho listado aqui para ler, né? Mulheres Mitológicas, que é esse projeto aqui do canal. É um projeto que eu não tenho prazo para cumprir, que está sempre chegando um livro novo nessa lista, mas eu vou deixar o vídeo onde eu apresento o projeto aqui para vocês, onde eu menciono alguns livros, né, que eu quero ler. Essa lista já está bem maior. E também temos vídeos atualizando esse projeto por aqui, alguns livros que eu já li e que eu trouxe para conversar. Então vamos lá, Mil Navios para Troia, o que foi que eu achei. Começando o livro, eu não estava curtindo muito. Acho que eu demorei ali umas 50 páginas, 60 páginas talvez, para entender a proposta da autora. Eu acho que foi um desencontro de expectativas realmente do livro, né, minhas com relação ao livro, e quando eu me alinhei à proposta da autora, fluiu perfeitamente. E foi uma grata surpresa, se tornou um livro que eu gostei muito e que talvez eu faça uma releitura. E eu vou explicar. Há muito tempo eu fiz a leitura de Circe para junto com uma amiga. E aí eu tive esse mesmo entrave. Eu achei o começo um pouco amarrado, né? E depois o livro, assim, deu um boom na minha cabeça. Quase uns 6 meses depois, eu marquei esse livro como leitura coletiva para um projeto que eu tive, que foi o Rodada das Bruxas. E a segunda leitura dele, eu já entendi o que ia acontecer, eu já sabia a mecânica do livro, então o livro foi, assim, excepcional. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Circe, né? Mas eu gosto muito daquele livro e hoje eu vejo ele sendo construído de uma forma muito inteligente. E aqui foi a mesma coisa. Então vamos lá, do que se trata, né? Eu fiz essa introdução aí para dizer do que se trata Mil Navios para Troia. Como eu li aí no começo, uma das personagens aqui do livro, nós temos muitas personagens, né? Cada capítulo, os capítulos são intercalados. E essa que eu li é a Calíope, né, que é a musa ali que vai contar a história da guerra. E aí ela decide que essa guerra, que ela vai contar a história a partir do ponto de vista das mulheres, né? Então cada capítulo, deixa eu ver aqui quem é o primeiro capítulo, é ela mesma, a Calíope. Cada capítulo nós vamos ter a história sendo contada do ponto de vista daquela personagem. Então isso que eu não peguei essa dinâmica no começo. E eu nunca li a Odisseia, a Ilíada, nada disso. Então, acho que para uma pessoa que já leu, vai entender um pouco mais o dinamismo do livro. E aí a gente vai vendo as histórias desses heróis sendo contadas do ponto de vista de quem está esperando, de quem está vendo o marido ser assassinado, de quem está sendo escravizada, né, de quem está num navio indo para uma terra desconhecida, que é o caso dessas mulheres. E aí a gente vai atravessar esses 10 anos do ponto de vista delas. E é muito interessante ver, porque assim, não são todas essas mulheres ali que lhe causam pena, entende? Elas estão numa situação de muita fragilidade, mas elas tiveram uma vida anterior àquela situação que a gente vai receber ali pinceladas do temperamento,
da história pregressa dessas mulheres, e a gente vai entender, poxa, ela nunca foi uma santa, né? Mas a situação em que ela em que ela está, que ela foi colocada agora, é terrível. Então, assim, temos muitas mulheres aqui. A exemplo, as minhas preferidas de todos os livros que eu li, que envolvem mitologia, eu tenho as minhas preferidas e elas continuam sendo as mesmas. Então, assim, eu acho que no meu top dos top, talvez Cassandra seja a minha preferida, né? Ali a filha de Príamo com Écuba, né? Os reis de Troia. Eu gosto muito da história de Cassandra. Todas as histórias que eu já li, que ela está inserida, é uma personagem que me gera muita curiosidade. Eu quero sempre saber mais sobre ela, mais. Então, temos capítulos aqui em que ela aparece. Ifigênia é uma personagem que eu tenho muita curiosidade. E a mãe dela, né, a Clitemnestra, que é a mulher de Agamenon. Eu sempre confundo. É ele sim, porque Menelau é o marido de Helena, é isso mesmo. Então, a mulher, né, e a filha de Agamenon são personagens que eu tenho muita curiosidade. E Briseis, que foi ali o prêmio, né, de guerra de Aquiles. E aí, eu também gosto muito das histórias com a perspectiva dessas personagens. E nesse livro, elas continuam, assim, brilhando nos meus olhos. Eu gostei muito. Mas por que que esse livro, ele teve esse arco, assim, comigo, né? Eu comecei achando que eu não ia gostar tanto desse livro, eu não estava entendendo essa coisa de várias pessoas narrando, né, cada capítulo. Por quê? Nós temos ali mulheres que já foram capturadas pelos gregos e estão ali vendo Troia queimar. E aí a gente tem um capítulo contado do ponto de vista delas. E aí nós temos Calíope, que está falando com o poeta, né, que está escrevendo a história. Aí pula para Penélope, escrevendo cartas para Odisseu, aguardando o seu retorno. Aí depois nós temos Ifigênia contando coisas que aconteceram muito antes. Então tem um dinamismo que eu demorei para pegar. E aí, depois que eu entendi essa dinâmica da história, eu me rendi. Porque eu imaginei que aqui seria um livro com uma escrita mais juvenil. E, gente, não é. Essa autora, ela escreve de uma maneira muito inteligente. Tem diálogos aqui. Os meus diálogos preferidos são os que a Écuba faz parte, né? Que ela é aí a mais velha das mulheres, né, que fazem parte da história. As outras são sempre muito jovens. Então, os diálogos dela são muito sagazes. Ela obviamente, é uma mulher que está assim, muito amargurada, com muito ódio. Então, ela não tem papas na língua, ela já perdeu tudo que ela tinha para perder, né? Os filhos dela são todos mortos. E ela sabe que quem está ali ao redor dela não vai ter um final feliz. Então, ela despeja o que ela tem para despejar e é muito interessante as falas dela. Eu achei os diálogos inteligentíssimos. Então, foi uma grata surpresa o contato com esse livro aqui, né? E aí a gente vai entendendo também a situação de muitos desses homens, né? Alguns que foram praticamente obrigados a participarem dessa guerra, né? Devido aí um pacto que foi feito lá atrás. Tudo isso é mitologia, não é nenhum spoiler, né, gente? A gente tem pinceladas disso em várias histórias, né? Então, foi um livro que eu acho que foi o primeiro livro que me deixou, assim, com muita vontade de ler a Ilíada e a Odisseia. Se me deixou com vontade, me deixou. Todos os outros livros que eu li nesse projeto de mulheres mitológicas me deixam com vontade de ler Ilíada e Odisseia, sim. Mas esse daqui me parece ter um funcionamento muito semelhante e eu fiquei muito curiosa. Tanto que no final do livro, é outra coisa que eu não sabia, eu vou dizer aqui para vocês, no final do livro, no epílogo, a autora... É bem curto, um epílogo de 3 páginas, mas ela fala da onde ela tirou as inspirações para os capítulos, né? Então, para falar
para Penélope falar, eu usei tal e tal, me inspirei em tal obra. Para Cassandra falar, eu me inspirei em tal e tal obra. Então ela vai dando um norte assim pra gente, e é muito interessante ter essa perspectiva, né, dessas mulheres que teve sim mulheres ali, né, as Amazonas no campo de batalha, né, ali na Guerra de Troia, teve as esposas, teve a possível causadora dessa guerra, né, a Helena de Troia, que ela não brilha aqui, tá, gente? Ela aparece bem no finalzinho do livro, então ela não tem tanta voz aqui nessa história. Eu achei isso bem legal, porque tem muitas mulheres, né, para se falar. E aí, de Helena, já temos tantas histórias, né, que contam sobre Helena, e aí a autora resgata muitas outras. Ifigênia, que pouco se fala, e que teve um final, assim, tenebroso nas mãos desses homens. A própria Briseis, né, a Cassandra, como eu falei, e aí ela faz esse resgate aqui. Eu achei muito interessante. Eu tenho que continuar a leitura de... Eu li Mulheres de Troia, não, Mulheres da Guerra, aí agora eu tenho que ler Mulheres de Troia, e aí eu descobri agora que é uma trilogia, saiu um novo livro, e eu quero ler, e ele tem uma dinâmica similar com esse aqui, mas eu ainda acho esse daqui bem diferentão. Então, vim para trazer essa dica para vocês, espero que vocês aproveitem, façam essa leitura. É um livro que está disponível no Kindle Unlimited, então também me ajudou bastante. Como eu estou esse mês, eu estou assim com pouquíssimo tempo, muitas coisas acontecendo, pouquíssimo tempo para leitura. Então eu li algumas partes no livro físico, outras partes eu lia antes de dormir no Kindle. Resgatei minha assinatura do Kindle Unlimited, como eu falei com vocês aí em um vídeo anterior, e isso me ajudou bastante a conseguir concluir a leitura mais rápido. Então, se você tem a assinatura do Kindle Unlimited, considere fazer a leitura aqui, 1000 Navios para Troia, tenho certeza que você vai gostar, ou pelo menos vai achar interessante. Eu imaginei um livro, como eu já falei, com uma pegada bem mais juvenil, e não achei isso. Me conte nos comentários se vocês já leram algum livro aí com a perspectiva feminina na mitologia, na Guerra de Troia, e vão me deixando indicações, porque eu adoro. Depois assistam os outros vídeos que eu tenho aqui no canal sobre esse projeto, né? E vamos continuar conversando nos comentários. Deixa seu like aqui no vídeo, um cheiro e até a próxima.